Oi, boa tarde. Meu nome é Laura, eu sou pesquisadora aqui do INB. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a presença tanto dos professores quanto das pessoas que estão nos assistindo. É um prazer receber vocês aqui. Essa é a segunda mesa do seminário de inauguração do Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia. E é a primeira atividade de muitas que virão desse novo centro. O Centro de Estudos faz parte do INB Digital, que vai ter cursos, palestras, seminários, grupos de estudos, tanto ligados a esse novo centro, quanto ligados ao Centro de Estudos Norberto Bobbio. Nossas primeiras 3 atividades já estão com as inscrições abertas, serão o curso Verdade, Mentira e Política no Mundo Contemporâneo, com a professora Renata Nagamini, que é pesquisadora do SEBRAP, com a professora Ludmila Franca Lipke, que é doutoranda de Ciência Política pela Universidade Livre de Berlim. O grupo de estudos sobre o Banquete de Platão, que vai ser dado pelo professor Pedro Dotto, que é doutorando em filosofia pela New School for Social Research, e o grupo de estudos de filosofia do direito de Hegel, que vai ser dado pelo professor Tomás Pimenta, doutorando em filosofia também pela New School. A nossa equipe vai colocar no chat aqui do lado um cupom de desconto que nós fizemos tanto em comemoração do seminário, um cupom de desconto para os cursos que nós fizemos tanto em comemoração do seminário, como uma forma de prestigiar também vocês que estão participando do nosso seminário. Nessa mesa, nós vamos falar sobre os impactos das novas tecnologias no direito. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor Celso Campilongo, que é professor de Direito da Universidade de São Paulo e vice-diretor da Faculdade do Largo São Francisco, e o Dr. Gabriel Bulhões, que é advogado criminalista e rege do projeto etsbrasil.org. Ao final, nós vamos ter tempo para responder algumas perguntas aos palestrantes, que podem ser enviadas no nosso chat também. E se vocês tiverem alguma dificuldade ou problema com a plataforma, com a transmissão, vocês podem entrar em contato com a gente, tanto pelo chat quanto por e-mail, que a nossa equipe está preparada para resolver os problemas. Queria agora passar a palavra para o professor Celso Campilongo. Muito obrigado. Laura, me ouve bem? Me vem bem? Muito obrigado, Laura. Uma enorme honra poder participar deste seminário de lançamento de uma nova frente do Instituto Norberto Bobbio. Bom, Norberto Bobbio, a gente não precisa nem falar nada a respeito da sua importância, da sua relevância, da sua capacidade como teórico do direito, como teórico da política, e como o patrono do Instituto Norberto Bobbio. A respeito do Instituto Norberto Bobbio, também nós não precisamos falar muita coisa, um instituto que tem já uma história longa, com diversas iniciativas importantes. O que comporta falar algo é a respeito da nova frente a qual o Instituto Norberto Bobbio passa a se dedicar. Isto me parece de uma relevância extraordinária, quer pelas projeções que novas tecnologias têm no âmbito da teoria da democracia, quer pelas projeções que ela possui também, as novas tecnologias, eu não estou falando de uma, possuem sobre a teoria do direito. A nossa incumbência é falar um pouco mais na conversa de hoje, na meia hora que a gente tem aqui, a respeito do impacto das novas tecnologias sobre o direito. Então, eu vou focar aqui mais na questão jurídica, no âmbito jurídico, do que
qualquer outra coisa, dar alguns exemplos, mostrar como isso tem impacto na teoria do direito, na filosofia do direito, na sociologia jurídica, e deixar a questão política, a questão da democracia num plano secundário. Claro que a gente vai falar algo também a respeito disso, mas o foco não será este, né? Olha, para mencionar apenas as últimas horas, não vou nem falar os últimos dias. Ontem eu acompanhei na PUC, onde eu também sou professor na USP, sou professor na PUC. Ontem na PUC eu acompanhei o lançamento de um núcleo de pesquisa chamado Núcleo de Pesquisa, Direito e Tecnologia, né? O núcleo será coordenado ali por dois professores da PUC, o professor Paulo Brancher e o professor Guedes Nunes. Os dois professores têm experiência na questão digital, na questão tecnológica, mas especialmente o professor Marcelo Guedes. Ele é o presidente, é o criador, fundador e presidente também do Instituto Brasileiro de Jurimetria. Ele é um professor da PUC e preside o Instituto Brasileiro de Jurimetria. Já pelo nome da coisa, a jurimetria é algo que envolve alta tecnologia, é algo que envolve inteligência artificial, é algo que envolve computação, informática. Já por aí a gente vê qual é o destino que a coisa vai tomando. E algo para o que a PUC deu tanta importância que a reitora, o vice-reitor, o diretor da Faculdade de Direito e mais de 20 professores acompanharam o lançamento do núcleo de pesquisas em Direito e Tecnologia, que, ao mesmo tempo, se transformou na nova grade curricular ali na PUC numa disciplina obrigatória e num leque de disciplinas optativas. A PUC contratou, especialmente para dar conta desta disciplina, um professor que tem formação em Direito, mas tem formação em Matemática também, em Estatística, que é o professor Júlio Trecenti, que é, ao mesmo tempo, um dos membros ali do IBJ, o Instituto Brasileiro de Jurimetria. E estas coisas, eu estou tratando de um aspecto do ensino, qual é o impacto disto nas faculdades de Direito. Mas isso tem muitos desdobramentos, né? Enfim, eu sou membro do Conselho Diretivo do Instituto Brasileiro de Jurimetria. Ele é composto, este conselho consultivo, por 3 juristas, eu sou um destes juristas, e por 3 estatísticos, 3 professores de matemática. Por aí a gente também já vê alguma coisa de diferente. O Instituto Brasileiro de Jurimetria, do qual eu não sou membro, não tenho nenhuma função administrativa ali, nada disso. Eu sou apenas do Conselho Consultivo. Mas, periodicamente, eles convocam o Conselho Consultivo para que escute os relatos a respeito das coisas que o IBJ está fazendo. Enfim, o IBJ, Instituto Brasileiro de Jurimetria, é, na minha maneira de ver, tá? O centro de pesquisas exterior ao ambiente universitário, mas não se eu considerar o ambiente universitário. É hoje, na minha opinião, o centro de pesquisa que faz as mais refinadas, sofisticadas e quantitativamente, além de qualitativamente, as mais expressivas pesquisas de sociologia jurídica que nós temos no Brasil. É o centro mais importante, na minha opinião, de pesquisa em sociologia jurídica. Por quê? Com estas técnicas de informática, com os estatísticos, os matemáticos e gente habilitada a lidar com computadores muito poderosos, é capaz de extrair dados, extrair informações tão importantes de quem requisitar uma pesquisa para o IBJ, que acaba produzindo relatórios de pesquisa, acaba produzindo levantamentos
que são de extrema qualidade. Para que vocês tenham uma ideia, apenas um exemplo daquilo que eles me disseram em ocasiões anteriores. O IBJ, o Instituto Brasileiro de Geometria, é contratado com alguma frequência pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, pelo CNJ, por diversos tribunais de justiça estaduais, mas ele foi contratado para fazer uma pesquisa específica no TJ de São Paulo. Isso envolvia a questão das câmaras criminais, assunto do professor Gabriel, que lida com questões penais, lida com estes temas, né? O IBJ foi contratado para fazer um estudo, envolvia as câmaras criminais, mas não só isso, no Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele, no dia em que ele começou a fazer a pesquisa, ele podia ter acesso a um banco de dados repleto, um banco de dados enorme, que o tribunal possui, e ele utilizou um computador tão poderoso para extrair os dados, que ele depois iria processar e quantificar nos seus relatórios, era tão poderoso o computador utilizado pelo IBJ, que o sistema de informática do tribunal caiu. Né? Era menos poderoso do que o equipamento que o IBJ estava utilizando, não era um equipamento próprio, era um equipamento alugado, mas o equipamento era muito mais poderoso do que o equipamento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por aí vocês já veem. Né? E depois, o que acontece com estes dados? Como eles são processados? Como eles podem instruir a pesquisa? Mas mais do que isso, né? Como podem instruir a prática do tribunal, a orientação para os juízes. Em muitos casos, a orientação também para os advogados, quando não são os próprios escritórios de advocacia que fazem esses levantamentos, que têm os seus bancos de dados, os seus bancos de informação, de maneira que isto revoluciona de um modo completo, a forma pela qual os dados são utilizados por profissionais do direito, por juízes, por advogados. Então, isto faz com que a pesquisa jurídica e o ensino do direito também mudem de patamar e tenham pela frente novos desafios. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esta discussão a respeito da relação entre tecnologia e direito, porque nós temos a tendência para cair nos extremismos. Ou achar que nós entramos num parque de diversões jurídicas e que a informática vai assumir o papel do direito, que o direito será irrelevante, os erros que nós podemos atribuir a juízes, a advogados, ao processo judicial, com a objetividade, a precisão de instrumentos de alta tecnologia, tudo isso seria, se não banido por completo, estaria transformando o direito em algo dispensável, em algo descartável e, eventualmente, substituível por supercomputadores. Eu acho que este é um equívoco. Imaginar que a tecnologia possa substituir a ação de juízes, de advogados, eu acho que é uma ilusão. Não há, na minha maneira de ver, não há nada neste momento que autorize chegar a uma conclusão deste tipo. Sem dúvida alguma, o recurso à informática é importantíssimo e está mudando de patamar, especialmente, não só, mas especialmente as profissões jurídicas e o modo de funcionamento dos tribunais. No outro extremo, não da idolatria da informática no campo do direito, mas no âmbito da crítica mais extremada, alguns, também de forma exagerada, vão dizer que isto seria de pouca utilidade, que o papel dos tribunais, o papel mais tradicional, seria insubstituível, que o recurso à informática não acrescentaria muita coisa útil aos dilemas, por exemplo, da interpretação do direito, da aplicação do direito, os impasses continuariam existindo e, portanto, a informática seria de pouca utilidade. Então, eu acho que nem é o caso de se endeusar a relação entre tecnologia e o direito, nem é o caso da gente discriminar por completo
esta relação? É tentar caminhar aí por um meio termo. Sem dúvida alguma, ela pode ser muito útil, ainda que, eventualmente, não resolva todas as dificuldades, todos os problemas, e muito menos substitua o papel de juízes, de advogados, dos tribunais, do sistema judiciário. Mas vamos pensar em algumas situações que podem trazer, digamos, muita perplexidade para o teórico do direito, para o filósofo do direito e mesmo para o prático, para o profissional do direito. Normalmente, quando a gente pensa a relação, por exemplo, entre o juiz e as partes de um processo, a nossa tradição, a nossa racionalidade jurídica, quer seja uma racionalidade de forma, quer seja uma racionalidade de conteúdo, tende a partir do pressuposto de que o juiz, o terceiro, supostamente imparcial, estranho aos interesses envolvidos na causa, ele geralmente tem menos informações a respeito do caso concreto do que as partes. E é natural que seja assim. As partes conhecem, muitas vezes, umas às outras, conhecem o negócio, conhecem a empresa, conhecem a família, conhecem o histórico de negociações anteriores, conhecem muito mais do que o caso. Enfim, as partes geralmente são muito melhor informadas a respeito dos processos judiciais, na grande maioria dos casos, do que o julgador ou do que o tribunal. Normalmente, eu tenho uma assimetria de informação que tende a favorecer as partes, ou alguma das partes, em detrimento do terceiro, do juiz. Agora, vamos imaginar a hipótese que não é tão de ficção científica, é uma hipótese bastante razoável, bastante plausível, para não dizer, nos termos de hoje, bastante realista. Digamos, por exemplo, que o juiz tenha no seu gabinete técnicos de informática, bancos de dados, acesso a informações que, às vezes, a própria parte, que tem memória curta, muitas vezes, especialmente para aquilo que não lhe interessa, que a própria parte já se esqueceu. Um supercomputador é capaz de lembrar qual foi o livro que eu comprei há 20 anos na Amazon. A que restaurante eu estive presente no ano de 2010. Por que ruas eu circulei na cidade de São Paulo no meio da pandemia. Um supercomputador tem memória para se lembrar de tudo isso. Ou sabe onde eu entrei, onde eu saí, que lugar eu frequentei, para onde eu viajei, que tipo de leitura eu fiz, que tipo de evento eu acompanhei na internet. Um supercomputador sabe de tudo isso. E é possível que estas informações todas, administradas e fornecidas para o juiz por um supercomputador, que isto acabe por subverter ou inverter a simetria de informações, agora favoravelmente ao juiz. O juiz sabe mais a respeito do caso, ou poderia estar sabendo mais a respeito do caso, do que as partes. Ora, não é uma hipótese absolutamente de ficção científica. E isto tem um impacto sobre a maneira pela qual o direito trata dos fatos, o que pode ser considerado um fato de acesso público, portanto, um fato notório e que o juiz pode mobilizar, mas um fato notório que chega ao conhecimento do juiz por conta de uma parafernália informática terrível. O quanto a assimetria de informação invertida, um juiz melhor informado, com uma memória mais poderosa do que as partes a respeito do caso, o quanto isso pode significar para o bem e para o mal.
Daí a tentativa de se evitar os excessos. Uma tremenda inovação no mundo do direito. Mais ainda, nós podemos pensar em outros exemplos, claro que em meia hora a gente não tem a capacidade de fazer nada exaustivo, são alguns exemplos, a gente poderia, sem dúvida alguma, trazer outros. Mas vamos imaginar como é que trabalha, então me interessa menos a questão política que está por trás do que eu vou dizer, e mais a questão jurídica, o tratamento jurídico de processos eleitorais, por exemplo. Eu tenho, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político também, mas do ponto de vista jurídico, uma discussão muito séria a respeito de fake news, como as fake news devem ser tratadas pelos tribunais eleitorais, qual é o impacto das fake news sobre os programas partidários, sobre o processo eleitoral e tudo mais. Enfim, nas regras do jogo democrático, nas regras do jogo de uma perspectiva jurídica. Normalmente, o sistema jurídico, quando trata de um problema como este, mas isso se estenderia, eu estou pegando o exemplo eleitoral, que é fácil, de direito eleitoral, que é fácil a gente visualizar este problema, mas isso iria também para o plano das empresas, da interpretação dos contratos, dos negócios jurídicos, do funcionamento das relações trabalhistas. Isso se estende para vários âmbitos do direito. Mas vamos ficar circunscrito ao âmbito da regulação jurídica de processos eleitorais. O controle jurídico do processo eleitoral, ele foi concebido para que o direito tenha algum tipo de controle, de intervenção, de regulação sobre organizações. Organizações formais, partidos políticos, candidaturas, inscrição de candidatos, saber se o candidato é ficha limpa ou não é ficha limpa. Eu estou partindo de um plano que envolve um conjunto de organizações. O parlamento, os partidos, as regras do jogo, as candidaturas, os tribunais eleitorais, todas estas organizações formais. Agora eu tenho na internet um modo de processamento, organização, divulgação das informações que escapa a esta lógica. Não são programas partidários, não são organizações do tipo partido político. Ninguém registra um programa eleitoral para a eleição. Eu não tenho o controle de candidaturas. Na internet, tudo isto ocorre de maneira muito informal. Muitas vezes, em alguns momentos, ela tem um tipo de organização, e muitas vezes criminosa. Mas eu tenho uma fragmentação da informação, da divulgação da informação, do modo como a organização, a informação circula na internet. Eu tenho, muitas vezes, informações que são emitidas de plataformas, de sites, de máquinas que estão posicionadas fora do território nacional. Enfim, eu tenho uma informalidade e uma ausência de organizações no plano da internet, das plataformas, das redes sociais, que torna, muitas vezes, se não impossível, extremamente difícil para que o poder coercitivo da ordem jurídica possa ser exercido. Uma coerção que fica esfumaçada, enfraquecida, ainda que diante de ilicitudes muito grandes, por conta da fragmentação, da internacionalização da internet. Dando um outro exemplo. No primeiro caso, eu dizia, aqui eu posso ter uma inversão da assimetria de informações. No segundo caso, eu estou dizendo, olha, o direito está acostumado a tratar, a controlar organizações mais ou menos formais. Na internet, eu tenho formas que não são organizadas, mas que têm uma penetração, um efeito devastador sobre a sociedade, os processos políticos, mas que a ordem jurídica tem enorme
dificuldade para controlar. Um outro aspecto. Muitas vezes se imagina que, com o acesso a estes bancos de dados, aos big datas, da mais sofisticada tecnologia de inteligência artificial, eu teria uma enorme capacidade preditiva do direito. Alguns dão até o nome a isso de justiça preditiva. O computador informa a parte, o contratante, a empresa, o sindicato ou o juiz qual será o resultado daquele processo. Um tipo de justiça preditiva assentada em dados que vêm do pretérito. Quais são os precedentes, qual é a orientação dos tribunais, qual é a orientação das câmaras, enfim, é o conjunto de informações que bancos de dados muito sofisticados têm a capacidade de processar com rapidez. Mas será que eu realmente consigo adivinhar, prever com exatidão não apenas o que será decidido, mas também quais serão as consequências da decisão tomada? Será que supercomputadores terão esta capacidade? Agora há pouco passou aqui a minha estagiária, que está aqui ao lado acompanhando uma outra audiência aqui, ela passou aqui, pegou um papel aqui na impressora, foi lá para o lado onde ela está trabalhando, na máquina aqui ao lado. Mas ontem ela fez o mesmo movimento. Só que quando ela fez este movimento, o laptop dela, que está em cima da mesa, ela estava acompanhando uma audiência, fazendo as anotações, trabalhando com uma planilha. Quando ela saiu para fazer um movimento de 2 metros, menos de 2 metros, saiu da mesinha aqui ao lado para vir aqui na impressora, o computador dela foi para o chão, despencou, foi para o chão o computador dela. E tudo que ela estava fazendo ali na planilha, ela perdeu. Evidentemente, quando ela fez isto, ela não estava imaginando, era absolutamente inesperado, imprevisível. Ela fez um movimento delicado para sair da cadeira, que está a 2 metros da impressora, para vir até aqui. Mas, mesmo assim, era um percurso curto, um percurso simples. O computador dela foi para o chão, sem que ela estivesse esperando, sem que ela quisesse, evidentemente. Pergunto, se no dia a dia, no cotidiano, a gente não consegue prever um percurso, uma caminhada ou uma aventura, entre aspas, de 2 metros, e que deve durar menos de 1 minuto, se isto é imprevisível, o que dizer, então, de um processo judicial e das consequências a respeito do processo judicial? Qual é o computador que é capaz de prever o futuro na véspera? Em alguns casos, eu posso ter alguma previsão. Aqui o escritório é num sobrado. Então, estou no meu escritório funciona num sobrado. É previsível que, se eu descer a escada, eu estou no andar de cima, se eu descer a escada, eu vou chegar no andar de baixo. Perfeitamente previsível. Então, não significa dizer que eu não tenha nenhuma previsibilidade. Mas, da mesma maneira que o computador dela foi para o chão, quando ela levantou aqui para andar 2 metros, o que pode me garantir qual é a previsão, qual é o computador capaz de adivinhar se eu, para descer aqui do andar de cima para o andar de baixo, não vou tropicar na escada e levar um tombo? É imprevisível. É imprevisível para as coisas mais simplórias e cotidianas. O que dizer para um processo judicial e para as consequências de uma decisão judicial? Tenho aqui um problema sério de imaginar que risco e incerteza sejam passíveis de absoluto controle por supercomputadores, por supermáquinas. É pouco crível que a coisa caminhe nessa direção, pelo menos nas condições da tecnologia atual. Incerteza e risco, que são 2 elementos muito importantes para eu pensar, por exemplo, na segurança jurídica e no direito como um instrumento, como uma técnica
que possa eventualmente exercer algum tipo de controle social, é muito difícil nestas circunstâncias. E um último comentário, uma noção fundamental para o direito enfim, fundamental, ainda que polêmica, né? Na teoria jurídica existem preferências e gostos por mais de uma solução, por mais de uma saída. Por exemplo, há quem caracterize a coerção como um elemento que me permita identificar o direito como uma ordem coercitiva. Tá? Assim pensavam, por exemplo, no século XIX, o Bentham e o Austin. Tá? Assim pensava no século XX o Kelsen e também o Norberto Bobbio. Tá? Norberto Bobbio tem um artigo famosíssimo chamado Direito e Força, e outro chamado Comando e Conselho, dois artigos que eu sugiro que vocês leiam. Nenhum deles, salvo engano meu, nenhum deles. Não, o Direito e Força está no Direito e Poder, Ensaios Kelsenianos. O Direito e Força está traduzido para o português. O Comando e Conselho, não, que eu saiba, não está traduzido para o português, mas sugiro que o Instituto Norberto Bobbio tome a iniciativa de traduzir esses textos clássicos do Bobbio sobre direito e coerção, direito positivo, como sendo caracterizado pela coercibilidade. Então, autores importantes, estou falando do Austin, estou falando do Bentham, estou falando do Kelsen, estou falando do Bobbio, atribuíam este papel central para a coerção. Tá? Já estou terminando, Laura, é o último comentário. E há quem também diga que não, que a coerção não é o elemento mais importante. Onde é que está a coerção numa norma que cria a possibilidade de eu fazer um testamento, por exemplo? Não tem coerção nenhuma. Eu faço o testamento, é uma faculdade, um poder que o direito me confere para fazer ou não. O testamento não tem poder coercitivo algum. O direito está me conferindo poderes. É a posição do Hart, por exemplo. O Hart vai fazer uma crítica a estes que depositam tantas fichas na coerção, vai dizer, não, a coerção não é o elemento caracterizador, nem é o elemento mais importante. Mas agora vamos pensar em termos tecnológicos. Será que a coercitividade ela se desloca da normatividade jurídica, do poder dos juízes, dos tribunais, para máquinas superpoderosas? E aí eu fico com o receio, com o medo de que uma câmera tenha me identificado, de que um leitor facial tenha me visto. E eu acabo caindo naquilo que alguns autores vêm chamando de sociedade da vigilância. A sociedade da vigilância é uma sociedade controlada por mecanismos tecnológicos e que funciona com poder de coerção jurídica, econômica, política e social extraordinário. O que significa isto? Que todas essas engenhocas, todas essas máquinas estão se substituindo ao direito. Ora, o impacto das novas tecnologias no mundo do direito, para o bem e para o mal, são devastadores, são extraordinários. Eu dei aqui apenas alguns exemplos desta problemática, extrapolei aí um pouquinho o tempo, peço desculpas à Laura, mas fico por aqui. Muito obrigado novamente ao Instituto Norberto Bobbio, ao professor César Mortari, pelo convite para participar desta iniciativa e muita sorte para a nova frente do Instituto Norberto Bobbio. Muito obrigado, Laura. Professor, nós que agradecemos e agradecemos muitíssimo a sua fala e pode ficar tranquilo quanto ao tempo, foi certinho.
Eu queria só lembrar que nós estamos recolhendo as perguntas do chat para serem passadas para os professores ao final, nós vamos ter um tempo para a resposta de perguntas, e queria passar a palavra para o professor Gabriel Bulhões. Grato, Laura. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Eu queria saudar inicialmente o professor Celso Campilongo, que nos brindou aqui com uma verdadeira aula, né, repleta de reflexões muito profundas e muito necessárias e caras à sociedade de hoje. Professor o qual não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ainda que virtualmente, mas que já conhecia a obra que o precede, né, uma referência para nós todos. Eu também parabenizo a organização do evento e todos do Instituto Norberto Bobbio, na pessoa do professor César Mortari, que também me fez o convite. E, bom, eu sou Gabriel Bulhões, né, como foi falado, sou professor de penal, de processo penal e de criminologia, e sou vou colocar assim, profundo defensor de um tema ainda pouco explorado no país, que é a investigação defensiva. E eu sempre coloco a investigação defensiva como uma porta para o direito ser inundado, não só pelas novas tecnologias, mas também passando por elas, mas principalmente pelos outros saberes, né, acadêmicos e científicos e outros saberes também que podem reverberar no meio jurídico, por meio da advocacia, nessa porta que se abre. A advocacia, em específico, aqui eu vou sempre puxar a sardinha para o meu lado, que é o criminal, mas a investigação defensiva ela se aplica a absolutamente tudo que a gente tem dentro do direito e que, por meio da advocacia, se materializam as teses, as hipóteses jurídicas que dependem basicamente de provas, né? Elas se lastreiam, elas se instrumentalizam pelos elementos de informação, pelas provas que são produzidas pelas partes, né? E hoje a gente tem essa possibilidade da advocacia, que era até então, digamos assim, sem qualquer demérito, obviamente, um ponto de vista processual que era deficitário em termos de ferramentas, em termos de instrumentos e de utilização de outros saberes para lastrear suas hipóteses. Né? A gente tem, por exemplo, no criminal, o Estado, por meio do Ministério Público, 12 ministérios públicos, né, da Polícia Judiciária, entra controladorias, Controladoria Geral da União, COAF, né, entra Fazenda Estadual, Receita Federal, enfim, a gente tem diversas instâncias investigativas e sancionadoras no Estado. No Estado brasileiro, em especial, de forma superposta, né? Em um bis in idem ou em talvez um tri in idem. Enfim, a gente tem situações limítrofes que, em determinado contexto, muitas vezes estão sendo apurados por 3, 4, 5 instituições de controle simultaneamente, né? Cada uma produzindo um volume muito grande de informações a partir de múltiplas fontes, né? Numa velocidade incrível que a advocacia não está ou não está, pelo menos, sem esse suporte paralelo e acessório que pode se ter, preparado para lidar. Né? No criminal, a gente tem um problema maior, né? A gente tem um anacronismo de um CPP de 1941, que ainda produz efeitos hoje no Brasil de 2021, né? 80 anos depois, que foi outorgado, né, o CPP de 41 na era Vargas, uma ditadura que era lá comandada por Getúlio Vargas, que atravessou a ditadura militar e que não foi revisto, né? Sendo aí um motivo de, pode-se dizer, vergonha para o Brasil, que é o único país da América Latina que não fez uma reforma processual penal após as ditaduras da segunda metade do século XX. Né? Então, é o último e o único país que ainda tem um Código de Processo Penal que é, em sua estrutura, em sua sistemática, o mesmo da ditadura pretérita. Né? No nosso caso, a gente tem um que atravessou 2 ditaduras, na verdade. Então, todo o trabalho que se pode ter pela advocacia, no geral, e eu falo no geral, não restringo aqui ao criminal, a investigação defensiva pode servir a qualquer área da advocacia, porque ela nada mais é do que a capacitação da advocacia, a profissionalização da advocacia no sentido de produzir provas, partindo de uma visão multidisciplinar, intersetorial e que tem como pressuposto uma humildade muito pouco característica no direito, né? Que muitas vezes se enclausura ali, que se encastela numa torre de marfim e que talvez, eu não tenho nem propriedade para falar, em especial na presença do professor Celso Campilongo, mas é a minha leitura, professor, de que a ciência jurídica no Brasil está muito atrás
das ciências, demais ciências sociais aplicadas, exatamente pela falta de diálogo e, em certa medida, até uma arrogância de não, digamos assim, interagir, de não se aproximar, né, de técnicas e metodologias que vêm sendo aí aplicadas, em especial ao longo do século XX inteiro, que não tiveram a ressonância que deveriam ter tido na pesquisa jurídica brasileira, né? Agora, recentemente, a gente vê um movimento muito forte com relação à pesquisa empírica, né? O Instituto Brasileiro de Jurimetria tem um papel de protagonismo nesse novo cenário, em especial por usar todas as possibilidades tecnológicas. Eu louvo o trabalho que é feito ali no IBJ, né? Que eu conheço também há anos, e que ocupa certamente um papel central nessa história. Então, partindo desse pressuposto da humildade que a gente tem que ter, que o direito ele não resolve as questões jurídicas, que são muito complexas, são multifacetadas, né, que envolvem outras áreas dos saberes. Então, se eu estiver falando de um processo penal e eu só souber direito penal e processo penal, eu não consigo resolver, por exemplo, um crime licitatório, um crime ambiental, um crime econômico, financeiro, um crime societário, um crime que envolva a questão trabalhista, enfim, eu sempre vou ter essa interface, né, dos saberes e essa acessoriedade dos saberes para que a gente possa ter a melhor solução para o mundo dos fatos, que é hipercomplexo, ainda mais nos dias de hoje. Então, para além do direito, a gente também precisa ter essa postura, né? Muitas vezes, por exemplo, no criminal também, mais uma vez, se eu estou apurando um crime contra a administração pública, desvio de verbas numa rodoviária, por exemplo, num viaduto, eu não vou conseguir resolver aquele problema sem um engenheiro de materiais, um engenheiro de produção, um engenheiro civil, enfim. Tem situações que eu vou precisar do médico, vou precisar do contador, do economista, do atuário, né? A gente vai ter N situações, além das ciências clássicas, óbvio, da criminalística, né? Que são velhos conhecidos da advocacia criminal, em especial, mas que são pouco utilizados pelos advogados e advogadas, né? Os peritos datiloscópicos, grafotécnicos, papiloscópicos, documentoscópicos, a própria medicina legal, a odontologia forense, né? Isso compõe aí, digamos assim, um conjunto de saberes da criminalística, das ciências periciais, que estão à disposição há muito tempo da advocacia e que são pouco utilizados, né? Mas que podem qualificar o debate judicial, né? Podem impedir erros judiciais, condenações injustas, podem impedir que pessoas inocentes fiquem presas, enfim. Por outro lado, também, dentro de um vácuo do Estado brasileiro, né? E aqui a assistência à vítima ela é uma função tão valorosa para a advocacia criminal quanto a defesa clássica, né, que está previsto também desde 1941 e que é quase um tabu na advocacia criminal, mas que pode lançar a advocacia num papel valiosíssimo, relevante, diante, em especial, da ineficiência do Estado. Que eu puxo duas estatísticas, uma do NEV, o Núcleo de Estudos sobre a Violência, da USP também, que tem uma estatística muito alarmante com relação aos crimes contra a vida, de 96%, uma média nacional de não resolutividade. Então, de cada 100, 96 assassinatos restam impunes no Brasil, e nos crimes patrimoniais essa taxa chega a ser a mais risível possível, né? Seria cômico se não fosse trágico. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos diz que a cada 200 crimes patrimoniais no Brasil se resolve uma taxa de resolutividade de 0,5%, né? Algo vergonhoso e que certamente pela iniciativa privada, né, aí, digamos assim, materializado pela advocacia, temos aí um nicho de trabalho para os advogados e advogadas que podem promover as investigações particulares, defensivas, paralelas, e podem levar as provas ao Estado para facilitar a responsabilização de um determinado algoz da vítima que procurou, né, para que busque a reparação civil, ou até mesmo no âmbito criminal, né, que produza essas provas na ausência, no vácuo do Estado, que deveria ocupar esse papel, né, quando a gente está tratando de vítimas de crimes. Enfim, uma situação que exige reflexões, né, que exige uma mudança de postura e muito me espanta, né? Quando eu tive contato com esse tema a primeira vez, em 2015, por meio do professor Edson Baldan, professor Celso, que é da PUC de São Paulo, uma pessoa que estuda esse tema há muito tempo, né, há décadas, e quando eu vi aquilo, me pareceu como uma solução, de fato, a alguns dos problemas centrais que eu vivenciava já na advocacia criminal, né? E muito me espantou que existia um vácuo da academia e do ambiente institucional e essa discussão no seio da sociedade que não existia, mas que já existia em outros países, né? De lá para cá, praticamente isso virou minha missão de vida, né? Boa parte da minha energia total, digamos assim, é despendida para isso em vários aspectos, né? Acadêmico,
operacional, institucional e normativo. Então, nós temos hoje 2 diplomas que tocam nessa matéria, né? O único em vigência, que é o provimento 188, de 2018, do Conselho Federal da OAB, que eu tive a honra e a satisfação de escrever a 4 mãos com o professor Edson Baldan, né? O primeiro ato normativo que trata dessa matéria, ainda de uma forma muito embrionária, mas que deu um pontapé, digamos assim, enérgico na discussão e na produção acadêmica e na efetivação dessas práticas na advocacia Brasil afora. O que antes era como é que eu posso dizer, diferencial competitivo, uma reserva de mercado das grandes bancas da advocacia do eixo Rio-São Paulo, principalmente das grandes metrópoles, passa a ser difundido, passa a ser capilarizado, pulverizado para a advocacia da menor cidade, do menor estado até as grandes metrópoles. E é esse o objetivo, fazer com que essas capacidades, esse potencial de transformação, de, digamos assim, obstar erros judiciais, condenações injustas, né? Provar ali uma tortura, provar ali uma nulidade processual que infringiu direitos e garantias fundamentais, que agora passa a ser uma realidade da advocacia nacional, né? Que, portanto, passa a ser também mais uma instância de controle social do trabalho do Estado, né? Isso aí, de certa forma, está incomodando alguns setores, né? Várias manifestações estão surgindo, né? Eu aconselho que todos leiam o provimento 188, que é algo curto, quem tiver interesse na matéria, são 7 artigos que estão ali, que só, digamos assim, fizeram uma teoria geral do Instituto, mas agora com esse novo impulso do CPP, que estava em banho-maria no Congresso, né? Nasce lá em 2009 como PLS 156, na gestão do senador José Sarney, que apesar desse vício de origem, me permitam aqui o trocadilho, ele teve contributos valiosíssimos, que eu considero os maiores professores de processo penal do país, né? E que depois foi para a Câmara ali dos Deputados em 2010, ficou lá natimorto esse projeto, até que recentemente ganhou um novo impulso, e para minha satisfação e minha alegria, e aqui eu espero falar por toda a classe e também por toda a sociedade que se beneficia, afinal, dessa inovação, que foi inserido um capítulo inteiro ao que antes era apenas um artigo prevendo ali pontualmente esse instituto, que na minha visão era a perda de uma oportunidade de avançar mais, né? A gente tem ali agora um capítulo inteiro, igual como defendíamos desde o início, ali prevendo uma série de dispositivos, salvo engano, do 42 ao 49 do novo Código de Processo Penal, que vão, sim, definitivamente sacramentar esse instituto no ordenamento brasileiro. E aí, com isso, pessoal, eu acabei me delongando aqui, mas eu tinha preparado uma fala, que eu quero passar por ela, exatamente para tentar mostrar algumas questões práticas e para tentar situar um pouco melhor esse tema, que eu sei que é desconhecido da grande maioria dos operadores de direito, da sociedade em geral, mas antes eu vou finalizar essa introdução complementando que eu não vou me aventurar, jamais faria isso após a fala do professor Celso, em questões sociológicas ou filosóficas, tá? O meu papel aqui é tentar apresentar uma questão mais prática, mais operacional mesmo, que é da minha vivência do dia a dia até, que eu acho que eu posso certamente contribuir um pouco mais. Então, só alguém me confirma se está aparecendo para vocês a tela? Tá sim, professor? Então, vou passando aqui. Não vou me delongar muito, mas, como eu disse, eu preciso situar o tema. Vou até olhar o tempo aqui, para eu não passar. Não está avançando. Parece que travou aqui para mim. Enquanto isso, eu vou falando algumas outras coisas, no sentido de alguns benefícios e fundamentos da investigação defensiva, né? Uma primeira situação que a gente precisa perceber é que a investigação defensiva ela não precisava estar prevista em nenhum canto para acontecer. Basta analisarmos desde as normas internacionais, que sempre prevê ali o direito do cidadão, do réu, do acusado, ele se defender com os meios e recursos necessários e inerentes à defesa, né? E como consecutário lógico disso, a prática investigativa de produção da própria prova, de se defender provando, também é um componente. A gente tem aí no plano constitucional uma série de fundamentos que, desde o artigo 5º, a gente está lá com a possibilidade de discutir a igualdade material que está no caput, que tem um reflexo aqui nessa questão, quando se traz para o processo penal, no princípio da paridade de armas, né? Então, a gente tem também aí um princípio implícito de ordem constitucional,
A gente tem também o princípio eu não preciso nem falar da ampla defesa do contraditório, né? Umbilicalmente relacionados com a investigação defensiva. O princípio também do livre exercício das profissões, também lá, né, digamos assim, no rol, na nossa Carta de Garantias Fundamentais, e que prevê que a profissão pode ser exercida livremente nos limites da lei, quando há definir, quando há regulamentar, né? Então, partindo desse pressuposto de que a advocacia exerce o ministério privado, né, apesar de estar lá na Constituição, no artigo 133, que é uma função essencial à justiça, possui, portanto, um munus público no seu mistério, mas nós exercemos um ministério privado e, portanto, regidos pelas regras do direito privado, está lá no artigo 1º do Código Civil, a nós é lícito fazer tudo aquilo que não for proibido, respeitando direitos alheios, respeitando as normas e as leis de uma forma geral, nós podemos fazer todo o resto. É o que eu chamo de circunscrição normativa negativa. Com isso, a gente pode, respeitando todas as normas, fazer todo o resto. É diferente, por exemplo, e aqui eu vou fazer uma crítica de ordem acadêmica, tá? Com relação à investigação do Ministério Público, que não está lá no artigo 144, né? Mas que, por uma interpretação já sedimentada do Supremo Tribunal Federal, veio aqui materializar a investigação direta pelos seus quadros, e que, por ser um agente público, por ser uma instituição pública, não poderia fazer nada senão aquilo que é, ao contrário do particular, aquilo que é o agente público, ele não pode fazer nada que não esteja determinado ou pelo menos previsto em lei. E aí a gente está na esfera do ato administrativo vinculado ou do ato administrativo discricionário, né? Eu não posso, por analogia, por interpretação extensiva, né, por mera vontade dos seus componentes, simplesmente inovar, na minha leitura, artificiosamente, né, a própria função pública, senão por meio de uma lei. Tudo bem que o STF já lá no recurso extraordinário, com repercussão geral, sedimentou essa questão. Mas por que eu falo isso? Eu já havia parado há alguns anos de falar sobre essa crítica. Porque recentemente foi reacendida essa discussão no projeto do novo CPP. E parece que o Ministério Público e suas associações dormiram em berço esplêndido durante os 12 anos que esse projeto está tramitando no Congresso Nacional. E agora, de 6, 8 semanas para cá, a gente está vendo, e na minha visão também, com bastante atraso, né, uma enxurrada de eventos, de notas públicas, de matérias e entrevistas na mídia com membros do Ministério Público do Brasil todo, por meio das suas associações, que estão se manifestando ferrenhamente contra vários institutos que já foram batidos e rebatidos e que estão segmentados no projeto do CPP. E agora a gente está, digamos assim, no momento final de discussão. E eu levanto essa questão aqui porque, de uma forma até desafortunada, de uma forma, como é que eu posso dizer, que demonstra um absoluto desconhecimento do tema da investigação defensiva, as críticas ao Instituto são ferrenhamente colocadas, né? E, assim, partem de premissas que não resistiriam a meia hora de discussão, né? A um tempo equivalente ao dessa fala. Eu vi que não andou aqui minha apresentação, eu vou fechar e vou abrir novamente para ver se eu consigo, tá? Para ver se eu consigo mostrar a vocês, que eu não queria sair daqui sem ter tido essa oportunidade. Vamos lá de novo. Vou pedir para o professor Celso, que é o único que eu estou vendo aqui, me confirmar se está aparecendo. Está aparecendo? Então vamos lá. Então aqui seria a fala que eu daria, mas o que eu vou focar agora daqui para os meus 9 minutos que me faltam é na parte prática, tá? Aqui, questão principiológica, né? O respeito às normas de uma forma geral, processo penal acusatório, a paridade de armas, o aprimoramento da administração da justiça e da segurança pública, qualitativamente e quantitativamente falando, né? Qualitativamente porque eu passo a ter agora um ponto de vista que qualifica ainda mais o debate judicial, que é o da advocacia, que até então, e sem qualquer demérito aos pilares da atividade jurídica tradicional, se resumia à análise de lei, doutrina e jurisprudência, o que hoje, diante, por exemplo, das mega operações, investigações que duram anos, não tem capacidade de convencer, por exemplo, o promotor ou o magistrado, se não usar o que pode se colocar como elementos de impacto cognitivo.
Então, obviamente que nós temos que passar e valorizar a análise de lei, né? Eu não estou louco de falar algo parecido ou longe disso, doutrina e jurisprudência. Mas o que eu quero dizer com isso é que sem a prova, sem você construir a prova e apresentar a prova ao juiz, você não consegue, analisando lei, doutrina e jurisprudência, se contrapor ao trabalho que o Estado faz, que já, nesse âmbito que a gente está lidando, antecipa a instrução processual. Né? O que antes era produzido no processo, sob o crivo do contraditório, mediado por um juiz, um terceiro pretensamente imparcial, com todo o regramento de competência, de nulidades, de provas, agora é produzido na etapa pré-processual, com os chamados novos meios de investigação. Então, a quebra do sigilo telefônico, telemático, quebra do sigilo bancário, fiscal, ação infiltrada, ação simulada, delação premiada, tudo isso define o processo, mas é feito antes do processo. E você não consegue contrapor isso colocando numa petição análise de lei, doutrina e jurisprudência. Tem que passar obrigatoriamente por aí, para ter legitimidade à fala jurídica. Mas se não tiver esse suporte probatório, que é obtido por meio da investigação defensiva, pouca chance, digamos assim, de se contrapor aquilo que já está lá dentro do processo, né? A denúncia já é recebida com isso tudo colocado, com isso tudo posto, né? Então fica uma disparidade muito grande, uma diferença na balança muito grande. Então, com isso, nós podemos, né, qualificar mais o debate judicial e, portanto, qualitativamente melhoramos a administração da justiça e da segurança pública. E quantitativamente também. E aqui eu me refiro especificamente à economia de recursos públicos. Porque se antes eu tinha uma advocacia criminal que se reservava o direito de se manifestar só nas alegações finais, e agora eu passo a ter uma proatividade, né? um trabalho cada vez mais antecipatório, no sentido de que, se eu puder convencer o delegado, eu junto todas as provas lá, e meu cliente não vai ser sequer indiciado, aquele IP vai ser arquivado. Ou, se não for o caso, eu posso fazer esse trabalho de corpo junto ao Ministério Público, para que ele não promova a denúncia, e sim o arquivamento. Ou então eu posso aproveitar a resposta à acusação para juntar todas as provas possíveis e imagináveis e obter uma absolvição sumária. Com isso, cada vez que eu abrevio um procedimento que lá na frente seria ou infrutífero ou resultaria num erro judicial, eu melhoro quantitativamente, digamos assim, otimizo o uso dos recursos públicos e qualitativamente eu também tenho melhores resultados. Aqui, como eu já falei, o projeto de reforma global do CPP e o provimento 188 são os dois pontos que tocam nessa matéria, normativamente falando, hoje no país. Eu não vou me delongar muito aqui, ia falar das técnicas de investigação. Quem tiver interesse, eu vou disponibilizar esses slides para a organização do evento, tá? Coloco aqui um desafio, que é exatamente lidar com esse volume, né, essa velocidade de geração de dados, e como nós temos uma incapacidade humana de processar, cruzar e analisar essas informações, e, por outro lado, temos uma solução que são os bots, são os algoritmos, a inteligência artificial e outros recursos inovadores. Né? Aqui também, como parte da solução, eu coloco o uso do legal design, né? Em especial na vertente do visual law. A gente não tem tempo de falar aqui, mas fica a deixa, né, para vocês utilizarem, exatamente focando na otimização da compreensão da linguagem jurídica. Focar no interlocutor e saber como a nossa mensagem vai impactar melhor aquele nosso interlocutor. Né? Se for para o juiz, aquele juiz A ou B, se for para o promotor, para o delegado, para parte, enfim, tudo, digamos assim, de uma linguagem, partindo de uma linguagem adequada, sempre que possível, facilitando as coisas com recursos visuais. A mineração de dados, né, o data mining, também foi o que o professor Celso mencionou, que usa o Big Data. Então, eu tenho, por exemplo, na Ethos, que é uma empresa, uma startup que nasceu dentro do meu escritório, mas que hoje já tomou vida própria, nós temos um produto que é chamado de RIP, Relatório de Inteligência Privada. Eu consigo, daqui de Natal, da nossa base de operação, fazer o levantamento da alma de qualquer alvo, pessoa física ou jurídica, né? Um dossiê hipercompleto que processa e analisa milhares de fontes de informação. Todas aquelas que estão disponíveis. Todas, absolutamente todas. Então, algo que está à disposição do meu escritório, do seu, do gabinete do juiz, do promotor, enfim. A automação de tarefas repetitivas também é algo que hoje vem vindo como uma solução. Petições simples, recibo, um contrato, uma proposta de serviço, que você vai ali, preenche um formulário, dá um enter, ele gera o documento, já ajuda em alguma medida no dia a dia. E as empresas de suporte a litígio, que era um ramo de mercado praticamente inexistente no Brasil, que a partir do provimento 188 começa a surgir com mais força, que é exatamente a reunião de outros profissionais e saberes para dar suporte à advocacia na solução das questões jurídicas.
mas que compõem saberes não jurídicos. Aqui é uma dica para vocês. Eu tenho aqui a estrutura OSINT. Se vocês colocarem Framework OSINT, que OSINT faz remissão à sigla, né? Open Source Intelligence. Então, inteligência em fontes abertas. Tudo isso aqui, a maioria é gratuito ou de baixo custo. Você consegue aqui um sem número de informações sobre os principais problemas. Então, aqui a gente consegue definir quem é o usuário, qual era o login, o e-mail, o domínio, o IP, aplicativos de mensagem instantânea, localização de pessoas, análise de dados, extração de metadados, ferramentas da Dark Web para identificar listas restritivas com relação a terrorismo, trabalho escravo, identificação de dados registrais, cadastrais, então todos os e-mails, os telefones. E agora, isso aqui com muita responsabilidade, tá, pessoal? Quando você acessa o dado em uma fonte aberta, você assume, em especial após a LGPD... Opa, travou para mim. Voltou. Então, você assume, em especial após a LGPD, a absoluta responsabilidade pelo uso desses dados, tá? Aqui é uma árvore de ferramentas que vocês conseguem achar no Google. Eu vou passar aqui, que esse slide é bem pesado por causa dessa filmagem e está travando. Então, aqui, um rol de outras possibilidades de ferramentas, certo? Que eu não vou me deter muito, porque eu sei que meu tempo já deve ter esgotado, tenho 2 minutos, então eu vou passar para o que geralmente chama mais atenção, que é esse último item aqui, a reprodução simulada de cenas de crime em realidade virtual e realidade aumentada, certo? Em 3D. Então, isso pode ser usado para várias coisas diferentes, certo? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, aqui eu tenho uma projeção simples, certo? Que foi feito para, digamos assim, com base na ambientação desse bar, que foi uma briga de bar, né? Nesse caso, que foi feito um engenheiro que não precisou de grandes recursos, certo? E que foi lá nesse espaço, fez uma anotação de responsabilidade técnica com as medições aí, tudo correspondente à realidade. Com base nos testemunhos, a gente previu que essa ação durou 4 segundos e fez, portanto, 8 frames representando meio segundo cada. Estou explicando como é que a gente chegou nessa imagem. O único objetivo aqui era demonstrar que o sujeito de laranja, ele não tinha para onde sair, estava encurralado entre a árvore, a mesa e a parede do bar. E o outro sujeito de amarelo estava sacando uma arma para atingi-los. Ele e o primo dele que estava no bar. E havia sentado sem permissão, estava xingando todo mundo, alterado, chegou no bar bêbado, sozinho, esse sujeito de amarelo, né? Isso aí foi para representar essa cena. Então, aqui, só para vocês verem, isso é uma técnica de ortomosaico, né, que eu tenho aí a imagem real plotada com a imagem computadorizada. Aqui, no caso, a imagem real foi retirada do Google Street View, só para vocês verem isso aqui. E aqui também é só com uma camada mais de qualidade, que colocou as sombras, a posição do sol na respectiva hora, etc. Aqui eu tenho já algo mais sofisticado, né? Usando aqui ciência acidentológica, reconstrução 3D de alto nível, altíssimo nível. O objetivo aqui era demonstrar que o Focus perdeu o controle, invadiu a faixa oposta, provavelmente involuntariamente, né? E causou esse acidente que teve como vítimas fatais o motorista da Saveiro e o motorista do Focus, certo? Aqui também uma técnica de ortomosaico. Todas as imagens que vocês estão vendo são reais, exceto os veículos. Essas imagens foram capturadas por drones. A gente fez também um mapeamento topográfico de todo esse local, captou mais de 2.000 pontos para poder fazer esse mapeamento. E aí, em cima dessa imagem real, também pela técnica do ortomosaico, a gente tem a projeção dos veículos. Tudo também com base em cálculo matemático, físico, partindo do pressuposto das deformações do laudo, do local que foi feito. Enfim, tudo com base técnico, científico, pericial, tá, pessoal? Aqui não tem nenhuma aventura. E aqui, por último, também, no caso aí, aconteceu no estado de São Paulo, uma briga de trânsito despretensiosa que foi parar no tribunal do júri. E aqui a gente teve o sujeito do veículo da frente que fingiu arrancar e sair em disparada, fez o retorno e bateu no primeiro veículo, causando aí uma lesão, uma concussão, né, no crânio desse motorista que estava dentro do carro, diz ele, para pegar uma caneta e um papel para anotar a placa do veículo da frente, tá? Então, com isso, eu finalizo aqui, sem querer me delongar muito. Eu vou até deixar aqui mais uma dica antes de finalizar. A B2L, pessoal, é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs, tá? Ela compõe esse ecossistema. Então, a gente tem aqui várias categorias. A nossa startup, que é a Ethos, ela está aqui no canto inferior direito, que é de rede de profissionais, certo? E aí vocês vão encontrar as maiores empresas, todas as empresas que estão mexendo com tecnologia, com direito, vocês vão encontrar aqui. Fica a dica, vale a pena vocês acompanharem, tá? Muita coisa bacana acontecendo aqui.
E aí, por último, eu deixo o site da empresa que eu tanto mencionei, meus contatos. Sei que é um tema espinhoso, que, enfim, enseja angústias teóricas e práticas, e eu sempre me coloco à disposição porque tenho sensibilidade a essas dificuldades. Então, com isso, eu devolvo a palavra, agradecendo imensamente, né, dizendo mais uma vez que é uma honra estar aqui e agradecendo a atenção de todos. Professor, muito obrigada pela sua fala. Acho que posso falar por todo mundo que foi bastante interessante. Eu queria começar a colocar as perguntas que nós recebemos pelo chat da plataforma. A primeira veio da Rafaela Valentina Ezequiel, e ela perguntou: pode-se dizer que as novas tecnologias tendem a reforçar um padrão punitivista do direito? Se é possível obter serviços sociais via tecnologia, o que resta do Estado além da mão pesada do Estado? Pergunta para os dois professores. Por favor, professor Celso. Acho que essa veio especialmente para ti. Se as novas tecnologias tendem a reforçar uma visão punitivista e o que sobra para o Estado, né? Bom, eu acho que em muitos aspectos tende sim a reforçar uma visão punitivista. O próprio fato do conceito de coação, né, ter ficado, digamos, adormecido durante um bom tempo na teoria jurídica e ter sido muito recentemente retomado, é um indicador disto. Eu vou dar aqui 3 passos históricos, pegando uma parte dos autores que eu mencionei aí. Vou deixar o Bobbio de fora dessa discussão sobre direito e coerção, direito e força. Se eu pegar um como o John Austin, da literatura inglesa do século XIX, ele vai dizer o que caracteriza o direito é a coerção. No meio do século passado, o Kelsen, o Hart, na mesma tradição de common law, vai contestar a ideia tão assentada do Austin e vai dizer, não, coerção é um elemento, mas não é um elemento essencial. Isso é muito pouco para caracterizar o direito. O direito é muito mais do que isso. É muito mais do que coerção. Então, a partir de lá, acho que a discussão ganhou, a partir da publicação do livro do Herbert Hart, chamado O Conceito de Direito, acho que a discussão ganhou este tom, ganhou este rumo. A coerção é um elemento secundário. Vamos valorizar outros elementos da juridicidade. E eu diria que esta é a visão prevalecente até hoje. Desde a publicação do conceito do direito do Hart até hoje, esta é a visão hegemônica. Em 2015, um professor da Universidade de Virgínia publicou, muito conhecido, o professor Frederick Schauer, publicou um livro chamado A Força do Direito, The Force of Law. No livro A Força do Direito, que, enfim, a tradução para o português tá pronta, até o final do ano esse livro sai também em português, e eu, mais 2 colegas, André Luiz Freire e Álvaro Gonzaga, preparamos uma apresentação para esta tradução para o português. Em 2015, trouxemos o professor Frederick Schauer aqui para a PUC, para falar sobre o seu livro The Force of Law. O professor Schauer vai dizer, neste livro relativamente recente, agora já tem 7 anos, olha, acho que o Hart tomou um rumo equivocado. É preciso retomar e reconhecer a importância do elemento coercitivo para caracterizar o direito. Retoma, digamos, o que o Austin tinha dito lá no século XIX. Esta retoma, estou dando um exemplo, o Schauer não é o único a fazer isso, não. Eu estou dando um exemplo de o quanto esta retomada do elemento coerção e, portanto, desta visão, em parte, punitivista a respeito do papel do direito e do papel dos tribunais também, o quanto ela tem sido retomada.
e tem sido retomada em larga medida justamente por conta ou em razão dos mecanismos tecnológicos. O Schauer é um teórico do direito, um filósofo do direito, mas ele tem um monte de coisa publicada, Gabriel, você sabe disso, a respeito do direito probatório, a respeito da importância da tecnologia para o campo do direito. Então, acho que estas coisas estão todas conectadas. Ele não está fazendo a apologia da coerção, não é nada disso. Ele está chamando a atenção. Olha, este é um problema que não pode ser relegado a um plano secundário pela teoria do direito, pela filosofia do direito. Ele sempre foi um problema central, o desse aspecto, digamos, punitivista do direito. A questão é saber como dosá-lo, como controlá-lo, quais são os limites deste poder coercitivo do direito. Acho que a tecnologia faz isso, reforça este poder coercitivo. Mas pode fazer também o que os exemplos do professor Gabriel, de maneira muito assim didática e, digamos, cheia de imagens, de vídeos, de filmes, mostram como também estas tecnologias podem ser mobilizadas exatamente para controlar este demasiado poder punitivista, eventualmente isentar a responsabilidade de alguém, demonstrar a responsabilidade de outro, enfim, serve para os dois lados, serve para tanto para reforçar eventualmente o poder punitivo, quanto eventualmente para criar elementos probatórios, álibis, bastante convincentes. Então, serve para as duas coisas. A gente tem que evitar o extremo, né? Ou é só punitivista, ou é só abolicionista. Enfim, acho que a coisa não passa por aí. Muito bacana. Eu vou dizer que me sinto absolutamente contemplado pela resposta do professor Celso. Eu estava pensando exatamente aqui no que responderia e vou pegar o gancho exatamente nessa questão final colocada. A tecnologia como uma ferramenta vai depender do uso que se der dela e dos operadores, que vão fazer esse uso. Então, sem dúvida alguma, a gente tem um incremento do controle, da vigilância, a um nível certamente nunca antes visto ou previsto, enfim, nos teóricos que não tiveram essa realidade de vivência. Então, é uma preocupação. Eu vou aproveitar para fazer um gancho aqui e falar de dois autores que eu gosto muito, que faz muitos anos que eu não tenho oportunidade de falar. Um deles é Foucault, certo? Quando ele nos traz lá no Em Defesa da Sociedade, nas transcrições, que, vou colocar entre aspas, a burguesia, porque é o termo que ele usa, Então, a burguesia não se interessa pelos fenômenos, Por exemplo, ele coloca o fenômeno da sexualidade, e aqui eu coloco o fenômeno da tecnologia, Ela se interessa pelo aparato de controle desses fenômenos, Que é aí que se criam mercados, Grandes conglomerados empresariais, muita gente lucra em muitos aspectos e dimensões com essas questões. Então, eu acho que seria uma preocupação do tempo presente, a sociedade civil se articular para monitorar como se dá esse controle da tecnologia, por parte do Estado. Isso é muito perigoso, Um potencial que existe de transformação pode se esvair num decreto, numa canetada, como era o caso da taxação dos dados em fontes abertas, que acabou de ser derrubado, há pouquíssimo tempo, na bandeira da AB2L, entre outras instituições, e que o Estado ia simplesmente acabar com a indústria, o ramo, que nasce aí das startups de mineração de dados, ia simplesmente acabar, entre outros reflexos em outros setores também. Então, isso aí é algo bem interessante. E aí, ainda em Foucault, ele nos traz, lá naquela coletânea do Microfísica do Poder, uma solução bastante interessante, quando ele faz essa contraposição ali da luta do comunismo com a luta dos tempos atuais, à época, de que o poder não estaria lá num palácio, representado num ícone, numa pessoa, numa bandeira que pode ser tomada ou derrubada, O poder ele se exerce nas relações sociais do dia a dia, ela é pulverizada na família, no meio do trabalho, na vizinhança, nos círculos sociais e pessoais, e isso se exerce diariamente e a todo momento. E por essa linha, eu acho que Foucault nunca foi tão atual com essa questão da microfísica do poder, A gente tem uma solução palpável nesses tempos líquidos para poder combater tudo isso que a gente não, enfim, valoriza ou não acredita. E aí, por último, também eu vou citar Deleuze,
que é da Sociedade da Vigilância do controle, na verdade, da vigilância, perdão, que também nos traz assim, contribuições muito interessantes para a gente, digamos, cotejar, né, nossa realidade aqui, para a gente ter uma reflexão, talvez, de alguém de fora do que a gente está vendo aqui e que permita caminhos, né, serem encampados, no sentido exatamente de lidar com a tecnologia e seus impactos na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, profissional, enfim. Mas é isso, adorei a pergunta e a resposta também, professor Celso. Professores, obrigada. A gente tem mais uma pergunta do chat aqui. Essa pergunta foi feita pelo Agenor Bevilacqua, sobrinho Gabriel. E ele pergunta, como os profissionais do direito enfrentam os usos fraudulentos dos novos recursos tecnológicos, que são neutros e podem criar supostas provas, como temos observado com as fake news do campo político? Obrigado pela pergunta. Então, para além da fake news, hoje a gente tem a deepfake, né? Que a deepfake é quando você, por meio de tecnologia, por exemplo, eu posso usar uma ferramenta, eu vou pegar o vídeo do professor Celso nessa palestra e eu posso transformar esse vídeo para ele falar na voz dele, com o rosto dele, qualquer coisa que eu quiser. Então, realmente, isso é um desafio, assim, inimaginável, né, para a gente lidar com a questão probatória, etc. Então, um caminho possível é investir pesado na cadeia de custódia da prova, na cadeia de custódia do elemento digital, inclusive, né, que é o registro, a documentação, a certificação que aquela prova, aquele vídeo, qualquer coisa, ele é íntegro, ele é autêntico, né? O registro de quem coletou, por qual método usou, qual ferramenta, como foi feito, quando foi feito, quem manuseou, quem transportou, quem armazenou, quem descartou. Então, digamos assim, o rastreamento de qualquer vestígio, de qualquer elemento. Então, com isso, a gente tem uma solução passível. E, óbvio, quando a gente está falando do meio digital, vai ter uma série de preocupações específicas, né, e que são ilustres desconhecidas da maioria dos atores jurídicos, né? Uma preocupação que a gente tem que ter para os promotores, para os delegados, para os juízes e também para os advogados, se inteirarem dessas questões, né? Saber que existe, como é, ainda que não seja um expert nisso, tem que saber, né? Hoje em dia tem que saber. Acho que o professor Gabriel já respondeu, não tenho nada a acrescentar ao que ele falou, não. Eu queria pedir licença, eu queria fazer uma pergunta também, que é um tema que eu tenho bastante interesse. E, assim, a maior parte dessas novas tecnologias, ela está nas mãos de corporações internacionais, né? Eu queria entender mais ou menos como é o impacto disso para o sistema jurídico brasileiro, e como a gente consegue pensar o sistema jurídico com essas mudanças. Posso arriscar aqui um início de resposta, Gabriel? Claro, professor, por favor. Olha, eu vou dar um exemplo. Estas grandes corporações, estas grandes empresas, esses grandes conglomerados de tecnologia, eles são também, todos eles, objetos de acusações pesadas e que podem redundar em multas muito pesadas na esfera do direito concorrencial, do direito antitruste. Como tem um poder de monopólio, estes grandes conglomerados, eles são alvos de ações antitruste em diversas jurisdições, inclusive na nossa. Tá? Em todas estas jurisdições, onde estas são casos públicos e notórios, sei lá, processos contra a Amazon, processos contra Google, processos contra o Facebook, processos contra, enfim, todas essas grandes plataformas, muitas vezes essas acusações das autoridades antitruste, elas só foram viabilizadas por conta de que as autoridades também adquiriram tecnologias, às vezes e paradoxalmente, tecnologias produzidas ou comercializadas por estes grandes conglomerados, curiosamente, para incriminá-los, em alguns casos, condená-los. Existem
paradoxos por trás desta ideia. Evidentemente, o grande perigo é este. Você tem empresas que são internacionais, conglomerados mundiais, escapam à jurisdição internacional, procuram, de qualquer maneira, fugir das formas de controle jurídico. Mas, enfim, a tecnologia está aí à disposição de muita gente, inclusive uma tecnologia utilizada de forma não prevista e não imaginada, inclusive por estes conglomerados, né? É o caso, particularmente, da condenação do Google na União Europeia, se valendo de tecnologia de motor de busca, que é a mesma tecnologia que o Google utiliza, né? Enfim, para provar, supostamente, no caso da jurisdição europeia, uma ilegalidade na atuação comercial, mercadológica do Google. Como se chegou a isso? Fazendo uso dos mesmos motores de busca, ou parecidos, ou de algoritmos que são parecidos ou decifrados, àqueles utilizados pelo Google. Ou seja, esta tecnologia, estas grandes empresas, os grandes monopólios que produzem grande tecnologia, podem, ao mesmo tempo, estar, enfim, criando a ferramenta que, num determinado momento, poderá se voltar contra eles mesmos, né? É a história do ovo da serpente. Legal. Eu vou tentar complementar aqui também, só dizendo uma curiosidadezinha que, inclusive numa reunião que foi essa semana, eu estou desenvolvendo uma plataforma de automação para a advocacia fazer investigação defensiva com cadeia de custódia e tal, pela Ethos, né? A gente na empresa está desenvolvendo isso. E um dos programadores, que é daqui de Natal, mas está morando em Portugal, ele comentou que tem um código que ele fez, um código-fonte, nessa linguagem de computador, que está servindo para, digamos assim, alguma função que agora me escapa, alguma coisa a ver com leitura de links, do robô que está em Marte. Então, vejam, o cara ele trabalha numa empresa, mas esse trabalho que ele faz comigo é de freelancer, certo? Então, ele tem acessível e tal. O cara daqui de Natal, que eu conheci por meio de um outro sujeito que eu tenho amizade, e que ele, enfim, ele tem outro código também que é usado dentro do navegador Mozilla Firefox. Então, vejam que, assim, às vezes as coisas são muito distantes, mas às vezes elas são muito próximas. Então, a tecnologia hoje, na minha visão, ela democratizou várias coisas. Para além do acesso ao conhecimento, que a gente já sabe, né? Hoje em dia, enfim, a gente tem conhecimento até demais, impossível de dar conta. A tecnologia também facilitou com que, por exemplo, curiosos, e aí na própria internet você pode aprender tudo isso, curiosos, sem formação acadêmica, sem formação científica, técnica, eles conseguissem ser grandes profissionais de programação e que eles conseguem também criar coisas que, às vezes, o cara que tem um pós-doutorado não consegue. A tecnologia, ela tem dessas coisas, né? Se ela, por exemplo, tem pessoas que têm perfil, né? Desde a infância ali, já foi crescendo, foi mexendo, foi na adolescência, foi se aprofundando e tudo mais, e a gente pensa que isso, às vezes, é uma coisa que está lá naquela mega corporação, no governo americano, né? Que está distante de nós. Mas, na verdade, quase todos nós conhecemos, ou se não conhecemos diretamente, temos alguém que conhece, um programador, né? E um programador, ele pode fazer qualquer coisa hoje, né? Nesse mundo tecnológico e virtual que a gente conhece. Então, é isso. E uma outra coisa, só para finalizar, é que também, e eu enfrento muito essa questão quando eu estou discutindo investigação defensiva, é que sempre tem alguém que levanta e diz, mas isso aí é uma coisa para rico, vai aumentar a impunidade, vai aumentar a seletividade. E eu digo, você tem que ver qual é a premissa que você vai partir. Tudo bem, eu até concordo que existe um segundo grau de vulnerabilidade, vou dizer assim. Porque aquele sujeito que não tem recurso, ele vai na defensoria. Tem um sujeito que tem um mínimo de recurso, ele contrata o advogado, mas ele não tem mais um centavo para dar para eventualmente contratar uma ferramenta, um profissional auxiliar. Certo? Então, esse sujeito, ele, de certa forma, fica desamparado se o caso dele tiver complexidade. A experiência mostra que, geralmente, a complexidade dos casos acompanha o potencial, a capacidade econômica da parte. Então, nunca eu vou precisar, por exemplo, ter um software aqui que para usar ele, a licença é R$20 mil para usar num caso só.
Então, nunca um caso que não tem um volume astronômico envolvido vai demandar uma análise com milhões de vínculos contábeis, tributários, etc., que é o que essa ferramenta permite, né? No geral, e aí ó bem o que eu vou falar, no geral, o que a gente vê assim, no feijão com arroz do processo criminal brasileiro, dificilmente a gente vai precisar de algo muito custoso. Óbvio que em alguns casos uma reprodução em 3D pode ser útil, a contratação de um detetive particular pode ser útil, aí a gente já está falando de algo mais significativo ali, de 3, 5, 10, 15 mil reais, numa situação ou noutra. Mas tem projeção 3D que a gente faz com 3 mil reais. Tem trabalho de detetive particular que a gente faz com R$1.000. Então, é caro, custoso, mas não é inacessível de um todo, certo? Mas surge algum problema, certamente, dessa questão. Mas o principal ponto que eu levanto quando se discute é que a maior parte das ferramentas são gratuitas ou de baixo custo. Então, por exemplo, eu tenho a rede mundial de computadores, com toda a informação que ela me traz. Eu tenho todas as fontes abertas, aquela questão de Open Source Intelligence, todas elas são gratuitas. Então, tudo isso a gente consegue fazer com acesso direto e, digamos assim, gratuito. Se eu estiver falando de lei de acesso à informação, posso requerer qualquer informação a um órgão público, de um agente público, de uma concessionária de serviço público e por aí vai, gratuitamente. Para eu inquirir testemunhas, eu não vou gastar nada. No máximo, se for uma testemunha hostil, como eu defendo no meu livro, você vai intimar ela para um oficial de notas e aí você vai pagar R$100 e poucos de taxa para ouvir a testemunha. No geral, você não precisa pagar taxa para chamar ninguém para o seu escritório. Vai perder tempo, né? Energia ali, talvez, redigindo termo, né? Reduzindo a termo o depoimento, enfim. Mas a maior parte, e aí eu finalizo essa resposta, a maior parte das ferramentas que hoje nós precisamos usar, elas são gratuitas, quando não de baixo custo, certo? Então é isso. Você me permite uma complementação, Laura? Olha, eu estava falando que ontem participei do lançamento lá do laboratório, núcleo de pesquisa de Direito e Tecnologia da PUC, né? Enfim, eu estou descrevendo aqui fenômenos da USP e da PUC, porque eu conheço melhor essas duas universidades, eu leciono nas duas universidades. Eu posso dizer o seguinte, olha, não tem faltado, talvez a única área em que nos procurem, as grandes empresas, essas grandes corporações, elas nos procuram para oferecer dinheiro para que a universidade faça... É a única área que oferecem dinheiro do direito para que a gente faça pesquisa. E, curiosamente, tanto na USP quanto na PUC, na PUC, ontem à noite foi inaugurado o núcleo, o Laboratório de Direito e Tecnologia, e na USP ele está em criação. Na PUC, quem vai controlar isso é o professor Marcelo Guedes Nunes, e na USP quem vai controlar está tomando conta, administrando, é o professor Juliano Maranhão. Nos dois casos, nós temos um enorme apoio, tanto da reitoria da PUC quanto da reitoria da USP, né? E nós temos também oferta de recursos para fazer pesquisa destas grandes corporações, algumas delas, não todas, tanto na PUC quanto na USP. E nas duas universidades, curiosamente, um foco de atenção desta discussão sobre direito e tecnologia é de instrumentalizar os grupos que atuam com advocacia popular. Por exemplo, no caso da Faculdade de Direito da USP, o Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que tem recebido apoio para ser informatizado, para trabalhar com programas de última geração, tem recebido oferta de equipamentos, de financiamento do trabalho do grupo. Sim, para que se tenha uma ideia, são aproximadamente 350 estudantes da faculdade, né? E eles tocam aproximadamente 5 mil casos. Alguns desses casos, claro que tem os advogados que tomam, estou falando dos estudantes, né? Agora, imagine um escritório com este tamanho, né? Potencializado com os recursos tecnológicos de última geração.
o estrago que esses 350 estagiários, acrescidos de mais 20 advogados que supervisionam este trabalho, com o apoio tecnológico, poderão fazer. Na PUC, mesma coisa. O professor Júlio Trecenti, que é o professor responsável lá pelas coisas tecnológicas da ABJ, ele foi contratado pela PUC para dar assessoria na disciplina que a gente criou, será o professor da disciplina Direito e Tecnologia, e também para dar todo o suporte tecnológico ao núcleo de prática jurídica da PUC, que tem o significativo nome de Núcleo Dom Paulo Evaristo Arnes, que faz advocacia popular. Né? Então, vejam só como estas coisas acabam transparecendo ou fortalecendo os caminhos mais inesperados. São grandes corporações, são grandes empresas que investem na universidade e a universidade acaba investindo no Núcleo Dom Paulo ou no Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que fazem advocacia para o hipossuficiente. Né? Então, estas contradições ou aparentes contradições aparecem a todo momento, pipocam a todo momento. O direito pode ir para um lado, pode ir para o outro também, tanto quanto a tecnologia. Muito obrigado. E assim, professor Celso, muito obrigada. Eu não tinha notícia dessa questão com o departamento jurídico e o departamento jurídico da Sanfran e o Centro Dom Paulo da PUC. Eu fico muito feliz em saber. Eu tenho mais uma pergunta que nós recebemos pelo chat. Ela diz o seguinte: há um estudo acerca dos possíveis impactos dos smart contracts na investigação defensiva, pois se eles aprofundam a segurança jurídica, sua extensão para situações que podem envolver aspectos criminais tendem a enfraquecer, por exemplo, na questão do princípio da presunção da inocência. Eu acho que tem uma relação indireta. Nunca tinha parado para pensar nos smart contracts como algo que se relacionasse com a investigação defensiva, mas agora, numa reflexão imediata, dada a pergunta, que foi muito bem colocada, eu penso que sim, com um reflexo indireto, né? Mas aí não necessariamente da investigação defensiva, e sim os reflexos criminais como um todo. Mas isso vai se manifestar em várias áreas da nossa vida, né? Então, eu tenho notícia de uma empresa que está desenvolvendo uma aplicação, um aplicativo, um software, né? Que você vai ter camadas de informações da sua vida sendo registradas. E aí você pode ter a camada completa, digamos assim, todos os âmbitos da sua vida vão ser registrados. Ele vai ver e vai gravar numa nuvem, tá? Tudo que você escuta, tudo que você fala, tudo que você vê, aonde você está a cada momento, as pessoas com quem você fala, por mensagens, texto, escrita, etc. Tudo isso pelo celular, tá? Então, digamos assim, vai ter um backup, e aí, se você daqui a 6, 8 meses, 2 anos, for acusado de um crime em determinado dia, em determinado local, ou de conversar com determinada pessoa, aquela, digamos, aplicação vai ser uma espécie de seguro contra acusações injustas. Vejam que loucura, né? Então, é só eu ir lá no meu backup, dia 28 de junho de 2019, tal hora, onde é que eu estava, com quem eu estava falando, o que é que eu estava ouvindo, e pegar aquilo 1 hora antes, 1 hora depois, 2 horas, um dia antes, um dia depois, e dizer, tá aqui, ó, meu álibi. Então, isso aí é uma coisa que vai impactar diretamente, né? A gente não sabe exatamente em que medida, né? Em especial, levando em conta que essas mudanças estão vindo numa velocidade exponencial, por assim dizer. Então, se a gente tem visto tantas mudanças no passado recente, no futuro próximo é muito provável que a gente veja muito mais do que o que a gente viu agora recentemente, né? Então, a gente não sabe nem onde é que isso vai parar, né? Vamos acompanhando, para ver se a gente não perde nada. Me permite, Laura, um pequeno comentário também? Olha, essa discussão a respeito de smart contracts, ela tem um paralelo com a questão da magistratura
e com a questão do papel dos advogados, das profissões jurídicas. Por exemplo, eu poderia imaginar o seguinte: com tecnologia de ponta, o juiz se torna uma figura dispensável. Eu vou substituir o juiz por um supercomputador mais objetivo, sem, digamos, a idiosincrasia de magistrados, não está sujeito a saber se o dia está bonito, está feio, se ele está com a barriga cheia, com a barriga vazia, se ele brigou com a mulher ou não, todos esses fatores que podem interferir no julgamento. Um supercomputador, não, este sim é isentão. Então, este supostamente poderia substituir com vantagens o magistrado. Isso torna o magistrado descartável. A tecnologia descarta o magistrado. Agora, eu poderia imaginar o seguinte: olha, o smart contract, ele é tão engendrado, tem tantos elementos que não permitem, digamos, a vulnerabilidade, por exemplo, de uma transferência, de uma cadeia de contratos. Isso é tão fechado e tão seguro. Isto dispensa o papel dos advogados na elaboração dos contratos, ou aqueles que ficam mais preocupados com essa discussão hoje em dia são os notários, né? Não preciso mais de escritura pública, não preciso mais de notário, não preciso mais de fé pública, não preciso de nada disso. Com muito mais segurança, smart contracts substituiriam as escrituras públicas e, portanto, aqui o terceiro descartável não é o juiz, mas o terceiro descartável é o tabelião ou é o advogado. Bom, não vou colocar a culpa ou a descartabilidade apenas em juízes, advogados e notários. Alguém poderia dizer: se a coisa funciona assim, com essa racionalidade tecnológica, descartável também, ou descartáveis também, são os professores de teoria do direito. Os professores de teoria do direito, eles refletem sobre as operações do sistema jurídico. Mas se o sistema jurídico não é operado por advogados, por juízes, por notários, é operado por máquinas, ninguém precisa mais ficar perdendo tempo com a teoria do direito. De alguma maneira, o que eu estou fazendo aqui, os comentários, as provocações, que têm um caráter um pouco filosófico, um pouco sociológico, é de mostrar o seguinte: olha, mesmo que eu tenha uma tecnologia avançadíssima, eu vou precisar, no mínimo, de teoria do direito a respeito dessa tecnologia. Eu não estou descartando a teoria do direito. Estou aqui pensando no meu mercado de trabalho. Não estou descartando a teoria do direito. Eu vou precisar agora de uma teoria do direito que reflita também sobre a relação entre tecnologia e direito. É outra história. Muda de patamar a teoria do direito. Ela passa a se envolver com outros problemas. Como a tecnologia pode impactar a teoria do direito. Mas a mesmíssima coisa vale também para o juiz, para o advogado ou para o notário. Muitas vezes, essas tecnologias, sob a aparência de que são incorruptíveis, invioláveis, que não podem ser transgredidas, estão, na verdade, escondendo uma arapuca. Não é tão certo assim que o blockchain seja inexpugnável. Ao contrário, nós temos precedentes de que isto, de alguma maneira, conseguiu ser ludibriado. E mais do que isso, muitas vezes essas tecnologias, como acontece com o blockchain, elas não acontecem no plano da publicidade, da transparência, da fé pública, o que faz com que a possibilidade de ilicitudes possa ser acobertada pela tecnologia, que não possui essas características todas. Um notário, por exemplo, um tabelião, ele está preocupado com a publicidade, com a transparência, com a fé pública. O blockchain está preocupado justamente com o inverso, com a falta de publicidade, com a falta de fé pública, com a falta de transparência. Afinal de contas, o que é mais relevante para uma ordem jurídica democrática? É isto que pode ser feito todas as escondidas, à sombra, ou, como dizia lá o Brandeis, em meados do século passado, olha, uma frase deste grande juiz da Suprema Corte americana, um ícone do direito americano, do realismo jurídico americano, o melhor desinfetante
é a luz do sol. As coisas com as novas tecnologias ocorrem muito longe do sol, em algumas vezes. Colocar luz do sol significa conferir transparência, conferir fé pública, conferir publicidade, tudo isso que o juiz, o notário, o advogado estão acostumados a fazer. Mas tudo isso também que uma parte da tecnologia resiste e viabiliza a ausência de feitura. Então é preciso tomar cuidado com estas coisas também. É oportuna a pergunta sobre smart contracts, de várias perspectivas, mas inclusive dessa me permite defender professores de teoria do direito, notários, advogados e magistrados. Bom, professores, nós vamos ficar por aqui. Eu queria agradecer muito a vocês pelas falas e respostas. Queria agradecer a presença de quem acompanhou a mesa pela nossa plataforma, e eu não podia deixar de agradecer nossa equipe que está aqui trabalhando nos bastidores, o Lévio e o César, nossos coordenadores, a Júlia, pesquisadora, a Vitória, que cuida de toda a nossa comunicação, redes sociais, e o Matheus, que cuida de toda a parte de tecnologia e da transmissão. Muito obrigada. E eu queria falar também, o Instituto está nas redes sociais, nossa arroba é INB_Instituto, e nós vamos colocar no chat os links para todos os nossos perfis, para vocês poderem acompanhar os nossos próximos eventos, próximos projetos. E nós vamos voltar do seminário às 4h30 para falar sobre tecnociência e autoritarismo com o professor Rurion Mello, a professora Ana Venturini e a professora Bruna Della Torre. Muito obrigada. Imagina, eu é que agradeço muito, viu, Laura? Na pessoa da Laura, eu saúdo a todos os que organizaram este evento e ao Instituto Norberto Bobbio pela nova frente de trabalho. Muito sucesso ao Instituto Norberto Bobbio. Muito obrigado pelo convite. Um prazer falar com o professor Gabriel também. Prazer é todo meu, professor. Também renovo aqui meu agradecimento e meu registro da honra que foi esse momento aqui, muito engrandecedor. Muito obrigado pelo convite e parabéns mais uma vez à organização.